Família, tudo bem com vocês? Eu queria dizer que tá em abril e até agora eu postei vídeo todo mês. Postei dia 31 de março, postei. Mas olha aí, eu tô cumprindo minha promessa até agora, viu? Eu tô ligada, esse ano eu tô ligada nas minhas metas para o ano. Enfim, mas não é sobre isso o vídeo de hoje. Eu vim falar sobre como foi a nossa mudança da França para aqui para o Brasil. Eu anotei alguns pontos para tentar lembrar das coisas mais importantes para falar para vocês. Como vocês sabem, e eu digo isso com toda certeza, porque quem assiste meus vídeos é minha mãe e meu pai, então vocês sabem, a gente foi para a França, para o Israel fazer o doutorado dele. Ele faz um doutorado que é de cotutela, ou seja, é diferente do sanduíche, porque uma formação sanduíche você tem uma formação e você faz um pedacinho dela, só o recheinho, em outro lugar. E em cotutela não, ele faz 2 formações, então ele tem que ter as disciplinas do doutorado daqui de Fortaleza, né, daqui do Ceará, e as disciplinas lá da França. Então a gente foi para a França para passar um tempo lá, passamos 2 anos, para ele cursar as disciplinas de lá e fazer a pesquisa dele, o material de lá. Ele tem uma orientadora lá, entendeu? Então quando ele terminar, ele vai ter 2 doutorados. Tendo dito isto, o motivo do nosso retorno foi ele ter que cursar as disciplinas daqui de Fortaleza também. Eu falo daqui de Fortaleza, a gente mora em Sobral, mas o doutorado é na UFC de Fortaleza. Por isso que eu falo daqui de Fortaleza. Então, nós fomos sabendo que duraria entre 2 a 3 anos. A gente podia ficar lá, a gente podia pedir licença até 4 anos. Porque o doutorado normalmente tem esse período, 4 anos. As disciplinas lá da França, o Israel terminou em menos de 1 ano, em 2 semestres, eu acho, no máximo, ele já tinha terminado todas as disciplinas. O que ele ficou fazendo foi a pesquisa, porque ele precisava de uma parte de observação. Então, ele tinha que ir às escolas, pelo menos 1 ano, foi 1 ano e meio desse período que a gente estava lá. Ele ficou fazendo visitas às escolas e entrevistas com as crianças, com os professores, com pais, para pesquisa. Sim, então as disciplinas de lá ele terminou, faltava as daqui. O que ele conseguiu fazer online, ele fez. Mas teve um professor que falou, não, eu não aceito fazer online. Então a gente ficou assim, ou a gente volta agora e consegue terminar esse doutorado o mais rápido possível até o final de 2026, ou a gente fica aqui aprimorando a pesquisa. Porém, aí ele só vai terminar em 2027. Então, a gente resolveu voltar. A gente falou, já que eles não liberaram para fazer online um professor, mas de todo jeito a gente voltaria esse ano, sendo que a gente queria voltar lá para o 2º semestre, que Laninha teria terminado o ano letivo lá, né? Pronto, expliquei os motivos do nosso retorno. Agora eu vou falar sobre a nossa jornada de retorno à nossa terra sem a ajuda do Gugu. Eu não me lembro exatamente quando que a gente ficou sabendo, mas entre ficar sabendo e comprar passagem, eu acho que durou 1 semana, 10 dias, porque estava muito em cima, eu acho que foi final de novembro, meados de novembro, algo assim. E aí a gente já comprou a passagem para final de fevereiro, porque ele ia ter que estar aqui dia 1º de março, entendeu? Então a gente ficou sabendo, já compramos as passagens e aí a gente avisou todo mundo. Eu estava trabalhando lá, tive que avisar para a empresa que eu trabalhava. E aí o Israel também falou para a orientadora dele de lá. Aí a gente entrou em contato com a imobiliária por e-mail. Aí no e-mail eles falaram, ok, mas você precisa mandar uma carta para avisar que você tá saindo. Lá tudo é carta, tem que ser oficial, aí é melhor carta. Quando a gente soube, a gente já tinha uns compromissos lá. Tinha o meu trabalho, tinha a pesquisa do Israel, a gente ia viajar, a gente estava com viagem marcada para a Alemanha, para visitar meu irmão.
Também a gente ia receber visita, a gente recebeu visita no final de janeiro, início de fevereiro, até começo de janeiro a gente recebeu visita também, final de janeiro para início de fevereiro. Então a gente não podia ir se desfazendo de muita coisa, porque a gente ia receber pessoas lá em casa, a gente tinha esses compromissos, né? E também a gente não podia ficar muito tempo acampando, ia ser muito desconfortável, com criança é diferente, né? Então, eu acho que a partir do dia 15 de fevereiro foi quando a gente começou mesmo a se desfazer das coisas e se organizar realmente pro nosso retorno, que foi no dia 28 de fevereiro. Então, 2 semaninhas aí. A gente viajou só com mala. A gente não despachou caixa, nem mandou nada por navio, que o pessoal perguntava: vocês vão levar essas coisas em navio? Como que vai ser? Não, a gente veio só com as roupas e algumas coisinhas, uns objetos pessoais, mas livros também, mas foi basicamente roupa. Os móveis a gente vendeu, alguns, o inquilino que ficou lá depois da gente comprou, outros a gente vendeu no Le Bon Coin, que é um aplicativo tipo, não lembro, tem um equivalente aqui no Brasil, que assim, é de venda de coisas usadas. Outros a gente deu, a gente colocou algumas coisas, a gente foi colocando lá na porta do prédio, que é um costume que tem lá. Se você quer se desfazer de uma coisa, não pode ser muito grande, claro, mas tem gente que bota coisa grande. Eu já vi cadeira de escritório, sofá, poltrona, mas na maioria das vezes é livro, CD, DVD, um enfeite, uma caixa, alguma coisa do tipo. E as coisas menores a gente já foi colocando lá na porta do prédio para as pessoas que quisessem pegarem. Então foi essas as formas que a gente se desfez das nossas coisas lá. A gente vendeu pro inquilino, a gente vendeu no Le Bon Coin, a gente botou na porta do prédio para doar, e também para a igreja. A gente separou muita roupa para doar para a igreja. E lá também lá na França, tem uns depósitos, nos bairros tem os depósitos eu não lembro o nome deles agora, se eu lembrar eu coloco aqui. Eu não sei exatamente como funciona, mas também tinha esses quiosquezinhos. Não é um quiosque, era tipo sabe aquela lixeira que bota pilha? Grande, sendo que ao invés de pilha era pra botar roupa, sapato, essas coisas. Sobre as malas, a gente tinha direito, cada uma, a uma mala pra ir em cima com a gente, a mochila, uma mala pra ir em cima e uma mala pra ir embaixo. Uma de porão e uma de cabine, que chama? Sai enxerida. Sim, então seriam 3 malas grandes, 3 malas pequenas, 3 mochilas, mais o violino, em teoria. Gente, eu acho que foram umas 7 malas. A gente acabou comprando outra porque o problema foi o peso, não foi muito a questão do espaço, porque a gente se desfez de muita coisa. Mas foi mais o peso mesmo, que a gente tinha mais livro, brinquedos da Lana, que assim, se é difícil pra gente se desfazer de certas coisas, imagina pra criança, mas mesmo assim a gente deixou muita coisa, pensa, é uma vida, 2 anos, né? A gente comprou mais uma de 15 quilos, a gente poderia levar até 15 quilos nessa 7ª mala que a gente comprou. E aí, menina, era um montar mala, fechar mala, pesar mala, abre mala, reorganiza as coisas, fecha a mala, pesa a mala, abre mala, reorganiza, porque também tem a questão de que a gente não ia despachar todas. A gente queria ficar com uma pra... É uma dica importante, porque se as outras sumirem, nessa mala específica, a gente tinha colocado coisas que a gente ia usar nos primeiros dias. Os primeiros 2, 3 dias, a gente ia usar as coisas daquela mala. Porém, nela não poderiam ter coisas, por exemplo, hidratante em grande quantidade, shampoo em grande quantidade, objetos
pontiagudos, né? Aquelas coisas que não pode levar dentro do avião, vocês sabem, né? E aí, então, a gente organizou essa mala com as coisas que poderiam ir dentro do avião. E aí é todo um quebra-cabeça. Você tem que montar um Tetris. Quem fazia mais isso era o Israel. Eu não sou boa nisso. Eu sou boa em jogar coisa fora. Aí, se precisar, eu me desfaço. Por mim, assim, na noite anterior, por mim, eu deixava as malas tudo lá e vinha só eu, Lana e Israel Victor. Somente. Porque eu já não tava mais com paciência, eu queria deixar tudo lá. Enfim. Nos últimos 2 dias, eu acho, ou 3, a gente ficou num Airbnb bem pertinho lá da casa que a gente morava, do apartamento que a gente morava. Era na mesma rua. Eu acho que andando eram uns 12 minutos. Eu acredito que eram uns 12 minutos andando. Aí lá foi a gente carregando mala. Ô, gente. Ainda bem que lá tem calçada. Porque o tanto de mala pesada. Menina, pobrezinha da Lana reclamou, viu? Ela tava exausta, tadinha. E assim, arrumando coisa, se desfazendo de coisa. Essa música tá me enchendo o saco. Se desfazendo de coisa, arrumando coisa e limpando coisa. As amiguinhas dela foram muito legais. As mamães das colegas dela, tinha 2 amigas que eram mais próximas. E elas ofereceram, se precisa de qualquer coisa, porque a última semana eles estavam de férias. As crianças estavam de férias. Então, Lana tava fazendo as coisas junto com a gente. Foi a semana mais crítica, né? Aí eles falaram, se quiser mandar lá pra casa, pode mandar, não sei o quê. Mas eu fico com vergonha, né? Tô mandando pra ir, porque a gente não tinha muita intimidade com as mães. A Laninha tinha muita intimidade com as meninas, porque se viam todo dia e passavam praticamente o dia inteiro juntas. Mas a gente não conhecia muito bem. Mas assim, teve o aniversário da Lana e depois, no final de semana anterior, chamaram a gente pra ir pra um local lá, pra brincar, muito legal, inclusive. Queria ter conhecido antes, caro, porque era em euro, mas muito legal. Na semana, uma das mães organizou uma tarde de brincadeiras, então eu só deixei Lana lá, voltei pra casa pra dar um gás lá, pra adiantar as coisas enquanto ela tava brincando. E depois fui buscar no finzinho da tarde e ela falou, olha, se não conseguir terminar as coisas, pode deixar ela aqui, ela janta aqui, ela fica de noite aqui, não se preocupe. Mas eu não queria abusar também, né, da simpatia alheia. Aí eu deixei e busquei ela no horário certo. Mas a última semana foi muito louca, a gente ficou nesse Airbnb, pertinho de lá, o elevador mais assustador que eu já peguei na minha vida, que eu lembre. Ele era bem pequenininho, bem estreito dentro, nada a ver, eu mudei de assunto, né? Não é nem sobre isso o vídeo, mas enfim, um elevador era muito esquisito, dava medo. Aqui é a porta de entrada. Chegando aqui tem a sala, que tem um sofá-cama. A cozinha. A sala de estar também, né? Tem um localzinho aqui para escritório. Tem tipo um armáriozinho aqui, né? Uma despensa. A cozinha. Geladeira. Micro-ondas. A vista. Internetzinha. Não é? Que lustre bonito. Aí aqui entrou pra direita o cagador, o cantinho do pensar, reflexão. Em frente é o lugar de tomar banho. Aqui é o quarto. Eita! Sim, desculpa me distrair. Lustre. Que barulho é esse? Aqui é o banheiro. Como é o nome? Quarto. Pronto, e é isso. Tem uma pedra que brilha ali. Vamos ver se ela acende.
Acende. Eu não trouxe meu casaco, eu vou trazer depois. O nosso retorno, deixa eu explicar, desde que a gente foi, o Israel junta pontos e milhas para voltar para o Brasil gastando o mínimo possível. Então foi uma organização de 2 anos. Claro que a gente usou lá também, né? A gente viajou lá, a gente se hospedou usando pontos, milhas, não entendo. Porém, ele foi guardando essas milhas para a gente voltar. E qual foi o nosso trajeto? A gente pegou um voo de Toulouse, bem cedinho, para Espanha. Não lembro agora qual foi a cidade, se foi Barcelona, se foi Madrid, não lembro. Eu vou botar aqui. A gente saiu da França para Espanha, na Ibéria, e da Espanha para o Brasil, Ibéria, direto para Fortaleza. Então, foi um voo bem tranquilo. A Laninha se comportou super bem, tanto no primeiro quanto no segundo. No primeiro, eu acho que ela não teve nem dorzinha no ouvido, que normalmente ela tem na aterrissagem, ela tem dorzinha no ouvido, se eu não me engano, no primeiro ela nem teve. No segundo eu não lembro também. Mas eu sei que um dos dois ela não sentiu nada. E ela se comportou, o voo foi muito agradável. A comida tava boa, só o último lanchinho que eles deram que não tava legal. Aí tinha joguinho, tinha séries, filmes pra assistir, então foi super tranquilo. No primeiro voo, eles deram pra ela um caderninho e um lápis pra fazer atividades, ela amou. Eu tenho só gratidão pra Ibéria, entendeu? Mas aí você conversa com o Israel Vitor pra ele dar a opinião dele. A gente chegou em Fortaleza no final da tarde. A gente saiu lá de manhã cedo e chegou aqui no final da tarde porque tem um fuso horário também, né? 4 horinhas de diferença na época. Pois é, a gente chegou em Fortaleza, dormiu uma noite lá, porque eu queria ir para a praia. Eu não queria vir direto pra cá, eu queria comer esfirra do Habib's e eu queria ir pra praia e eu queria comer tapioca. Enfim, muitas coisas. Aí a gente ficou lá, no outro dia de manhã a gente foi pra praia, tava nublado e chovendo, que maravilha. Mas fomos. Nem chovendo, não é tão frio quanto a praia lá na Europa, então nada a reclamar. Aí no outro dia a gente veio para Sobral. A nossa casa, ela ficou alugada aqui, mas um mês antes da gente voltar, ela já tinha sido entregue. O pessoal que estava morando aqui voltou para a terra deles também, sem a ajuda do Gugu. Então a nossa casa já estava liberada, porém estava quase sem nada dentro. Então os primeiros 3 dias, eu acho, a gente passou lá na casa dos meus pais, na casa de vocês, né? Que já tinham se mudado pra cá, então a gente ficou uns dias lá na casa deles. É isso. Sobre a nossa mudança, é isso. Nós voltamos pra Sobral. Tá sendo tranquilo, porque a gente já tinha uma base aqui, né? E é isso. Pois tá bom, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.